No tempo do profeta Oséias, século 8, século 9, Reino do Norte, tempo de prosperidade do país, mas também um tempo de muita corrupção, muita injustiça, muita imoralidade. E ali então Deus falou que o povo ia ser destruído por falta de conhecimento. Então é exatamente isso que nós estamos procurando, suplicando para que Deus faça conosco, para que toda a igreja tenha um conhecimento básico, fundamental, o alicerce que Jesus havia dito. É claro que a partir desse alicerce você pode desenvolver, ou seja, deixar de ser envolvido por aquilo que corrompe a nossa vida. Então, por isso que nós estamos usando essa técnica que está sendo resgatada nos nossos dias, voltar a escrever. Vocês receberam um estudo, é um direcionamento, ele não é completo, mas ele vai nos trazer bases importantes. Qual é o título? Vida frutífera. Nós vimos na semana passada como que Deus usa como ilustração, através do seu Filho, através da palavra, a semente. O potencial, o poder que existe numa semente. Por isso que a palavra é comparada com a semente. A semente precisa morrer para depois dar muita vida, muito fruto. Então, semente, morre, planta e depois frutos. Então, por isso que nós vemos Jesus dizendo: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedires ao Pai, Ele vos conceda. Então vocês estão vendo uma mensagem completa, uma mensagem que nos fala da verdadeira solução e do resultado. Qual é o resultado? Tudo que vocês pedirem em oração, vocês vão ser atendidos de uma forma que vai ser importante para nos trazer paz, alegria providenciada pelo amor de Deus. O amor de Deus faz isso conosco. Então, condições para que nós possamos ter uma vida frutífera. Então, como Jesus disse: não fostes vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades, dei fruto e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedires ao Pai, Ele vos conceda. Nós precisamos de respostas de Deus? Quem não precisa de respostas, né? Para a vida pessoal, para a saúde, para um tratamento que você quer fazer. Para os filhos e netos nem se fala como nós precisamos de respostas, de convicções e certezas. Então isso implica numa vida frutífera, uma vida com resultados. E quando você pensa com vida com resultados, é exatamente aquilo que o mundo tem procurado. Um bem-estar físico, mental e espiritual, que só pode acontecer quando você entende aquilo que Jesus disse: fui eu que vos escolhi a vós. Primeira condição importante que o estudo vai trazer para nós é que eu preciso ter convicções, eu preciso ter certezas para poder ter uma vida frutífera. Qual a certeza mais importante que o ser humano pode ter? Qual a certeza que ele necessita urgentemente? É a certeza de que ele vai ter, no hebraico, salvação, segurança. No grego, cura, remédio, resgate. Então, a Bíblia, vocês sabem que foi escrita, o Antigo Testamento, praticamente a maior parte no hebraico, e quando ele fala sobre salvação, ele está falando de segurança. Todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eles estavam passando por um momento que o reino do sul, Judá, ia ser invadido pela Babilônia. Era uma correção que Deus estava aplicando no povo. Então eles podiam ter certeza que mesmo naquela dificuldade, naquela circunstância, todavia eu me alegrarei na segurança que eu tenho no Senhor. Então o que nós precisamos? Salvação. A salvação é segurança. Quando você vai para o Novo Testamento, que é escrito no grego, você vai ver que salvação tem um aspecto importantíssimo, que é de cura. Então, qual é a cura principal que nós temos? Cura do pecado. O pecado fez um estigma, fez uma ferida dentro de nós, uma marca, que só pode ser resolvida, que só pode ser restaurada através do sangue de Jesus Cristo. E, nesse sentido, eu posso ter certeza da minha salvação? O que vocês acham?
Pode ou não? O mundo em que nós vivemos, ele trabalha com uma ideia esquisita, né? Uma ideia de balança. Aqui, de um lado, inteligência, filosofia, estudo, boas ações, não é? Caridade. Do outro lado, a nossa realidade. Qual é a nossa realidade? Qual é a situação? Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, somos pecadores. Então vocês têm no estudo, né? É o primeiro texto que nós temos que fala da realidade. Então qual é a nossa realidade? Somos pecadores. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Só que o ser humano, por mais que ele não queira, ele fica trabalhando sempre com balança. Depois que você se converte, você continua trabalhando com balança. Irmãos, não existe balança. Vocês lembram daquelas balanças que você colocava de um lado e um pezinho do outro lado? Então, quando nós vamos para o Evangelho de Jesus Cristo, é excluída a balança. Não adianta filosofia, não adianta você estudar muito, não adianta você fazer boas ações, porque essa balança, ela pesa muito mais, que é a balança da nossa realidade. Somos pecadores. E para resolver essa questão, eu preciso de uma solução. Então, qual foi a solução que Deus encontrou, que Deus programou, que Deus fez? Para que Jesus veio ao mundo? Para salvar e buscar aquele que estava perdido. Então, essa solução aqui é uma solução perfeita, que é o quê? Jesus. Então, aqui nós temos Jesus. Veio buscar e salvar o que estava perdido, né? Deus prova o seu amor em que Cristo veio para nos salvar. E essa é a maior certeza que o ser humano precisa ter na sua vida. Então, se nós temos a situação que é de pecador, a solução que é Jesus, agora vem uma questão importante, a decisão. A decisão, ela é o quê? Individual. A solução é aquilo que Deus sempre colocou. Aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Agora, você que vai decidir se você quer crer ou não. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não querem crer em mim. Então, aí é a questão da decisão. A solução nós temos. Jesus vai lá e morre no nosso lugar. Ele morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna. Agora, a decisão é fundamental. Então aqui entra essa questão da predestinação, que você já tem ouvido falar. Então quando Jesus falou, não fostes vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi a vós, você vai percorrer a Bíblia e você vai ver que essa escolha é um pré-conhecimento de Deus, daqueles que vão aceitar serem humildes na presença de Deus, aceitarem a humildade e falar, tá bom, Senhor, eu preciso dessa água, eu preciso desse pão, eu preciso dessa luz, eu preciso dessa porta, eu preciso dessa semente. A pessoa pode estar com uma sede terrível, de repente ela tem uma dificuldade com o vizinho do lado, e o vizinho fala, tá aqui uma água, vizinho. Não quero, porque você aqui está me dando. O ser humano pode rejeitar uma água, estando sedento? Pode ou não pode? Pode. Mas aí é que entra a questão de decisão. Essa decisão, Deus já sabe quem tomou e quem irá tomar. Eu, você, já fizemos uma decisão. Deus já sabia muito antes de nós sermos confrontados com a verdade, com a situação de perdidos, com a solução de Jesus. Só Jesus é a solução. E então nós agora podemos dizer que temos certeza. Por que certeza? Onde que está a certeza da salvação? Você está com dúvida, alguém falou, olha, acho que você não é crente não, você está um comportamento muito estranho. Onde você vai buscar essa certeza que você é de Deus? Palavra. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Aí entra a palavra. Alguém falou, olha, você está tendo um comportamento que você não demonstra que você aceitou Jesus. Aí eu fico assustado, apavorado, o que eu vou fazer? Vou lá na palavra. Aí o inimigo fala, está vendo, você pecou de novo, você
teve um pensamento esquisito aí, você assistiu alguma coisa que não devia ter assistido, você perdeu a salvação. O que eu vou fazer? Vou lá na palavra. Então, a palavra é aquilo que Deus fala, e quando Deus fala, não existe sombra de variação. Por isso que Jesus diz, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem. Então, vocês têm, não é terá nem teria, é tem. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez de novo. Não tem a ver com mérito, com boas ações, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e nem esta vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aquela questão da balança, que o mundo fica querendo trabalhar com balança. Eu faço coisas boas e coisas ruins eu compenso com as coisas boas. Existe um estudo que foi feito na Europa, em que eles conseguiram vincular todas as grandes catedrais, todos os grandes edifícios religiosos, foram patrocinados por pessoas cruéis, que faziam coisas terríveis, e que depois se sentiam culpadas, e eles investiram pesadamente para poderem dizer assim, ó, tá vendo, vou investir na vida religiosa, vou construir uma catedral lá, a Catedral de Notre Dame, vou botar bastante dinheiro para lá, porque aí Deus vai ter pena de mim, porque eu fiz muita coisa errada, mas eu também estou fazendo uma coisa boa. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça, mediante a fé. Então, as obras não têm valor nenhum. Se as obras não têm valor para a minha salvação, elas também não têm valor nenhum para a minha vida futura, no sentido de fazer com que eu possa perder a salvação. Então, por que você faz boas ações? Aí, então não precisa fazer nada de bom. Por quê? Porque agora, dentro de nós, existe uma programação de Deus, somos feituras suas, no lugar de feitura, fomos programados por Deus para fazer as coisas boas. De vez em quando o computador falha, de vez em quando esse mundo da tecnologia falha, nós também falhamos. Mas fomos programados para fazer coisas boas. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas ações, as quais Ele preparou para que andássemos nelas. Agora, nós fazemos tudo perfeito? É claro que não. Uma das coisas mais erradas que nós fazemos é com os nossos filhos, sabia? Hoje muito estudo está sendo levantado, como que é difícil você fazer tudo certo com os filhos. Então as pessoas que mais nós queremos acertar, às vezes nós erramos. Então nós fomos programados para fazer coisas certas. Por isso que a minha salvação não depende das obras. A minha sustentação não depende da minha vida depois de crente. E Paulo chega a dizer que alguns são salvos como se passassem pelo fogo, ou seja, não se aproveitassem nada daquilo que eles fizeram depois da conversão. Isso é o ideal? É claro que não. Você não vai viver uma vida frutífera. Então, se nós estamos aqui para viver uma vida frutífera, nós vamos pedir que Deus faça com que essa programação nova, ela seja perfeita. Para que essa programação nova que Deus fez na nossa vida, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, obrigatoriamente você tem que partir daqui. Alguém tem dúvida da certeza da salvação? Um dos argumentos que é muito usado hoje, inclusive muitas pregações colocam medo nas pessoas, né? Se você não contribuir, se você não fizer isso, fazer aquilo. Uma vez falaram para minha esposa, se Jesus chegasse hoje, você não ia subir, porque você está de calças. Teve uma época que as mulheres não podiam usar calça, né? Olha que coisa absurda. Uma calça impedir que a pessoa fosse para o céu, desde que essa calça seja, às vezes, muito mais decente do que um vestido. Então, é comum, nós vivemos num mundo em que muitos crentes não têm certeza da salvação. E isso é uma forma de, às vezes, você fazer com que as pessoas fiquem com medo. Então, a minha salvação está fundamentada única e exclusivamente no sacrifício de Jesus. E agora, a minha vida cristã, programação nova, criados em Cristo Jesus para as boas ações. Então, é isso que nós suplicamos que Deus faça com os crentes da Igreja Batista. Eu sei que não são todos
os crentes que têm essa certeza, mas o que Deus quer é que todos tenham essa certeza. Paulo diz assim que nada nem ninguém nos separa do amor de Deus. Não é o que você faz, nem o que você não faz. Agora, você quer uma vida produtiva? Aí é claro, você vai ter que pedir para Deus te dar uma vida de crescimento, de desenvolvimento espiritual, que nós vamos ver como que isso acontece. E o primeiro recurso que Deus usa, vocês vão ter semana que vem. A palavra, né? A palavra que faz com que a gente possa crescer, com que a gente possa ser santificado. Então, que Deus nos abençoe, e fica aqui também aquela garantia que Deus nos dá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23 e 24. O que diz? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24. O Deus de paz vos santifique inteiramente, ou seja, o que é santificar? É desenvolver, crescer. A gente nasce de novo, começa como sendo um bebezinho, vai crescendo, chega uma época que você tem que ter maturidade. Então, aí, Deus nos convocou para termos essa vida frutífera através dessa maturidade. Mas, para isso, nós vamos pedir que Deus faça isso conosco todos os dias, consciência de que Ele está nos fazendo crescer. Qual a primeira condição para crescer? Certeza da salvação. Alguma dúvida? Vai na palavra. Você vai encontrar muitos textos, inclusive no estudo, que deixam bem evidentes que Deus nos deu uma salvação e que ninguém pode tocar nela. O Deus de paz vos santifica inteiramente, espiritualmente, mentalmente, fisicamente. Fiel é quem nos chama e Ele o fará, preparando-nos para o dia da volta de Cristo. Deus abençoe e até domingo, né? E com muita certeza, muita convicção daquilo que Deus fez na nossa vida. Plena convicção, Paulo escreve aos Tessalonicenses, de que nós somos filhos de Deus. Uma vez filhos, jamais deixaremos de ser. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos e te louvamos, porque num mundo de tantas dúvidas, uma filosofia que dizia, só sei que nada sei, nós podemos dizer, mediante a ação do Espírito Santo, em conformidade com a Tua Palavra, que podemos ter certeza que não por mérito, não por sofrimento, não por caridade, mas única e exclusivamente pelo poder do Teu amor, e entregou o Teu Filho para morrer em nosso lugar e promover a cura, o resgate, a segurança que nós podemos receber quando cremos em Jesus. Graças a Deus que nós já recebemos, e agora suplicamos que possamos viver pautados nesse princípio fundamental, que é a Tua dádiva, porque a Tua graça foi estendida a todos os seres humanos, e agradecemos porque essa decisão é definitiva, é uma decisão fundamentada no poder do Espírito Santo, e no nome de Jesus que agradecemos. Amém.